que nous appelons luxe, ele via aquilo tudo sujo, elle a vu tout cela sale, com bué de fumo. avec tant de fumée. E eu ficar me perguntar, afinal de contas, Et je me suis posé la question, tudo que nós estamos a fazer aqui, et tout ce que nous sommes en train de faire ici, as casas que estamos a construir, les maisons que nous sommes en train de bâtir, os carros que estamos a comprar, le bâti que nous sommes en train d'acheter, vão nos ajudar então em quê? cela va nous aider à quoi? Deixa-me procurar aqui, apontar Le- alguma coisa aqui. Laissez-moi, j'ai annoté une chose ici. Aquilo vai nos servir então em que então? Cela va nous servir de quoi alors? Tudo é vaidade. Tout est vanité. Não é possível. Acho que eu daqui. Vou me perdoar. Vous allez me pardonner? Aquilo tudo vai servir então em quê? Tout cela va servir en quoi? Nós somos peregrinos neste mundo aqui. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Irmão, eu chegar a descobrir Frère, j'ai arrivé de découvrir que a única riqueza que eu tenho neste mundo aqui que l'unique richesse que j'ai dans ce monde, aquilo me levou et cela m'a mené de tomar uma decisão, de prendre une décision, de poder ter mais, de ficar mais atento de pouvoir être encore attentif em cada palavra que sai na boca do William Branham. dans chaque parole qui sort de la bouche du frère Branham. Eu vou dizer a verdade. Je vous dis la vérité. Agora vou ler alguma citação do profeta para Maintenant, você ver que o que ela falou é a verdade. Je vais lire quelques citations des prophètes pour que tu puisses voir que Borges, ce pode pegar qu'elle a dit, o teu micro, por favor. c'est vrai. Essa pregação em francês, em português não encontrei isso. Je n'ai pas trouvé ces prédications en É o portugais. prisioneiro, não sei se é em português. C'est le prisonnier, Donc, je ne sais pas si prisionniero. c'est en portugais. Está na busca? Tem? O prisioneiro tem? Les prisonniers, Prisonnier. est-ce qu'il y a? Bom, de 17 de julho de 63, 17 juillet 63, do parágrafo 20 para 21. au paragraphe 20 jusqu'à 21. La partie physique doit mourir. A parte física deve morrer. Mais si vous reflétez Mas se você refletir para votre vie mortelle pela tua vida mortal, la lumière du ciel, a luz do céu, vou ler de novo. Mais si vous reflétez se você refletir par votre vie mortelle pela tua vida mortal, la lumière du ciel, a luz do céu, alors vous reflétez la vie éternelle, então você reflete a vida eterna, qui est Dieu. que é Deus. Donc, quand vous mourrez, Quando você morre, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers cette lumière. você não fará outra coisa a não ser ir para aquela luz. A luz que a irmã viu aí, La lumière qu'elle a servi là-bas, não saiu a outro lugar. ce n'est pas sorti d'un autre lieu. É a luz que estava nele. C'est la lumière qui est éternelle. E a Bíblia nos ensina Et la Bible nous enseigne que Deus é a luz. que Dieu, il est la lumière. Irmã Branham, quando nos pregava, nos dizia Frère Branham, quand il nous prêchait, il nous parlait que que o Espírito Santo le Saint-Esprit, é a pessoa de Jesus Cristo em você. c'est la personne de Jésus-Christ en toi. Vou repetir. Je vais répéter. Temos que lutar. Nous devons lutter. Eu, irmã Branham, que na pregação, o único caminho, o único caminho provido por Deus para todas as coisas, Je lis dans la prédication, Frère Branham, que l'unique chemin pour Dieu pour toutes les choses. diz que Deus colocou caminho para tudo. Il dit que Dieu a placé un chemin pour tout. Diz que bebê, quando precisa de alguma coisa, Il dit que quand un bébé il a besoin d'une chose, tudo que ele faz é gritar. tout ce qu'il fait, c'est crier. Você pode colocar ali sino, alguma coisa ali para que Tu cada peux vez que mettre ele là-bas descer un uma clocher coisa que là-bas. aperta aquilo, Que tu peux appuyer sur cela não vai dar certo. et cela ne va pas marcher. Elas têm que gritar. Elle doit crier. Diz, e assim também com os filhos de Deus. Il a dit que c'est ainsi aussi avec les Não enfants tem de Dieu. outra lei que Deus colocou em nós Il n'y a pas une autre loi que Dieu a mis en do nous. que gritar e chorar a Deus suplicando Ce n'est que crier à Dieu para suppliant tudo que você necessita. pour tout ce que tu as besoin. Há coisas, irmãos, Il y a des choses que, frère, você não espera que o pastor te ponha as mãos. n'attendez pas que le pasteur t'impose la main. Há coisas é o trabalho da tua própria alma. Il y a des choses que c'est le travail de ton âme. É você que está morrendo. C'est toi qui es en train de mourir.
tem que ter aquela preocupação para Tu o dois teu avoir destino eterno. ces préoccupations-là pour ton destin éternel. Eu também tenho que ter isso. Moi aussi, je dois avoir cela. Porque se você morrer, Parce que si vous mourrez, e aquela luz et que cette lumière-là, que é Cristo, qui est Christ, porque no mundo todo mundo fala, Cristo é parce que eu dans le sou monde, cristão. les gens disent que je suis Isso tudo chrétien, tá bom, irmão. et tout cela c'est bon. Estou na mensagem, isso Je tudo suis tá dans les bom. messages, tout cela c'est bon. Mas não é porque você falou que aquilo é assim. Mais ce n'est pas parce que tu as dit cela, cela est comme ça. Você tem que ter mesmo a certeza absoluta Tu dois être vraiment la certitude que é salvo. que tu es sauvé. Alors, vous reflétez la vie éternelle qui est Dieu. Então você reflete a vida eterna que é Deus. Donc, quand vous mourrez, Quando você morre, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers cette você lumière. não fará outra coisa a não ser ir para esta luz. Parce que c'est elle que vous avez reflété. Porque é dela que você refletiste. Parce que c'est elle Porque é ela que vous avez que reflété. você refletiste. Si vous êtes du monde des ténèbres, Se você é do mundo das trevas, c'est ce que vous reflétez. é isto que você reflete. Et vous ne pouvez faire rien d'autre E você não fará outra coisa que d'aller vers les a ténèbres. não ser ir para as trevas. Já li tantos testemunhos J'ai das déjà mundanos que morriam, Plusieurs témoignages des mondains qui sont morts, os membros das igrejas e tudo. les membres des églises et tout. Ela sempre fala, vi uma coisa escura que veio me procurar. Il parle toujours que j'ai vu une chose obscure qui est venue me chercher. Vi alguém de preto que veio me procurar. J'ai vu quelqu'un en noir qui était venu me chercher. Vi uma sombra que veio me procurar. J'ai vu une ombre qui était venue me E se chercher. você ficar nos hospitais ali, Et si vous restez là-bas dans les hôpitaux, vão ver as sombras entrar na vous allez voir les sala, ombres entrant dans les salles, levando a gente, as coisas amenant les gens, pretas, les demônios. choses noires, obscures, des démons. Aquelas coisas, Et ces choses-là, não é que ela vem de fora, ce n'est pas qu'elles viennent de dehors. são o que estava neles. C'est ce qui était en eux. É o que está em C'est você ce qui est en toi que vai te guiar no fim da sua jornada. qui va te guider à la fin de ta marche. Se tudo que você tinha era apenas citações de Abraão, Si tout ce que tu avais, c'était seulement des citations de Frère vai Branham, parar nas trevas. tu vas s'arrêter dans les ténèbres. Mas Cristo em você, Mais Christ en toi, Ele é a luz. il est la lumière. Cristo em você, Christ en toi, diz a Bíblia, et de la Bible, a esperança da vida. l'espoir de la vie. Donc, ici, Aqui, nous sommes un reflet. nós somos um reflexo. A tua vida está a refletir algo Ta vie est en train de refléter quelque chose que está em você. qui est en toi. Alors, nous voyons qu'aussi sûr que le Saint-Esprit reflète la lumière Nós vejamos tão certamente que o Espírito Santo reflete a luz et la vie, e a vida, et bien la mort reflète les ténèbres. e a morte reflete as trevas. Pode se assentar. Tu peux t'asseoir. Outra coisa, que vocês notaram aqui, é a luz que Vous estava avez a acompanhar. que c'est la lumière qui les suivait. Não houve somente a luz, Il n'y a pas eu seulement la lumière, tinha também a voz. il y avait aussi la voix. Ele disse que aquela voz não foi uma voz estranha. Elle dit que cette voix n'était pas une voix étrange. É alguém que ela conhecia. C'était quelqu'un qu'elle connaissait. Bom, vai me perdoar que eu vou falar agora. Bon, vous allez me pardonner de ce que je vais dire maintenant. Isso que eu tenho sempre dito C'est aqui. ce que j'ai toujours dit ici. Para você vir nessa vida terrestre, Pour que tu viennes dans cette vie terrestre, para você vir nesse mundo aqui, pour que vous venez dans ce monde, uma parteira te ajudou et une accoucheuse t'a aidé para te tirar da barriga da tua mãe pour te prendre du ventre de ta mère para esse mundo aqui. vers ce monde ici. Você não pode fazer aquilo você próprio. Tu ne pouvais pas faire ça de toi-même. Alguém tem que fazer aquilo para você. Quelqu'un doit faire cela pour toi. Quando você começou Quando- você cresceu um bocadinho, Et quand tu as grandi un peu, uma mãe te segurou nas mãos une maman t'a saisi entre les mains para você aprender pour que tu puisses apprendre de andar. à marcher. Você atingiu 5, 6 anos, Et tu as fait 5 à 6 ans, uma professora une professeure segura a tua mão a saisi ta main para te ensinar a escrever A. pour t'enseigner d'écrire A. Para você aprender Pour que tu puisses apprendre e ter uma formação et avoir une formation para essa vida natural aqui. pour cette vie naturelle-ci. Mas para a tua vida eterna, Mais pour ta vie éternelle, Deus também mandou alguém. Dieu aussi a envoyé quelqu'un. Se você é filho dele, Et si tu es son fils, ele preparou alguém il a préparé quelqu'un que virá toda hora te dizer: olha o caminho, qui viendra tout le temps en te disant voici les chemins, olha o caminho, vois les chemins, olha o caminho. vois les chemins.
Se você morrer Et si vous mourrez, e você carregou a voz daquele homem no teu coração, et tu as porté la voix de cet homme-là dans ton cœur, até na tua morte, jusqu'à ta mort, vai ouvir a voz dele. tu écouteras sa voix. Olha ali, Regarde là, olha a luz, regarde la lumière, cega a luz. suis la lumière. Você não terá que a luz não falava. Vous avez vu que la lumière ne parlait pas. Aquele homem ali, Cet homme-là, quem foi aquele homem? qui était cet homme-là? É Jesus. C'est Jésus. Mas o que foi aquela voz? Mais qu'est-ce qu'était cette voix-là? Não foi a voz de Jesus. Ce n'était pas la voix de Jésus, Porque ela não conhecia Jesus. parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Do meu ponto de vista, À mon avis, foi a voz do pastor. c'était la voix de son pasteur. Ela negou de falar isso. Elle a refusé de Me parler falaram para cela. não falar isso. On lui a dit de ne pas Foi dire a cela. voz do pastor dela. C'était la voix de son pasteur. Porque é ele que foi enviado Parce que c'était lui qui a été envoyé para o guiar na vida eterna. pour la guider à la vie éternelle. E na tua vida, irmão, Et dans ta vie, frère, eu vos falo com a minha alma, je vous parle avec mon âme, com tudo que está em mim. avec tout ce qui est en moi. Há pessoa na vida que você não pode negligenciar. Il y a des gens dans la vie que tu ne peux pas négliger. Se você, por acaso, Et si toi, par hasard, a tua mãe te indicar a parteira que tu era na barriga da tua mãe, et si ta mãe te montre la coucheuse qui t'a enlevé du ventre de ta mère, você se encontrou com aquela senhora, et tu t'es rencontré avec cette madame-là, faça o que você puder para ela. fais ce que tu pourras pour elle. Se ela não te ajudasse, Et s'il n'allait pas t'aider, você morreria lá. tu allais mourir là-bas. O professor que te ensinou a escrever, Le professeur aquele qui da t'a primeira enseigné, classe ali, celui de la première classe là. se você se encontrar com Et ele, si vous vous rencontrez avec lui, faça o melhor que você puder para fais ele. le mieux que tu pourras pour lui. Tudo é para a vida natural aqui. Tout c'est pour la vie naturelle ici. Mas é o homem que te levar na vida eterna, irmão. Mais c'est ton gamin à vie éternelle, frère. Para o destino eterno. Vers le destin éternel. Segura-o bem. Saisis-le bien. Cuida bem daquele homem. Prends très bien de cet homme-là. Se você descobrir aquele homem, Et si vous découvrez cet homme-là, faça tudo o que você puder fais tout ce que tu pourras para ajudar aquele homem. pour aider cet homme-là. É a pessoa mais importante C'est la personne la plus que importante Deus tirou nesse mundo aqui. que Dieu t'a donné dans ce monde. E eu creio que para nós, Et je crois que pour nous, a pessoa mais importante que nós tivemos hoje la personne la plus importante que nous avons eue é o aujourd'hui, irmão Branham. Irmã Branham, c'est le frère Branham. vai me perdoar. Vous allez me pardonner. Vou aplaudir por causa do irmão Branham. Je vais acclamer à Dieu à cause du frère Branham. Que alguém diga obrigado, Senhor Jesus. Que quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Vocês notaram? Vous avez vu que Quando ela sai no corpo dela, quand elle était sortie de son corps, não pisava o chão. elle ne piétinait pas la terre. Todos os pecadores que morrem, Tous les pécheurs qui meurent, logo que ele morre, aussitôt qu'ils meurent, pisa o chão. ils piétinent la terre. E ali os demônios lhe pegam. Et là, les démons les Ele prennent. disse que ele não fazia nada. Elle dit qu'elle ne faisait É a rien. luz que a guiava. C'est la lumière qui l'a Os guidée. pecadores não é assim. Avec les pécheurs, ce n'est Os pas comme demônios que ça. estavam nela Les démons qui sont éternels, vão sair, ils vont sortir, vão lhe pegar, vont la saisir, dá lhe levar. ils sont en train de Vai l'amener. obrigar de andar. On va l'obliger de Ela vai lhe marcher. levar naquele caminho, nas trevas. On va le mettre dans les ténèbres. Vai lhe levar nas trevas. On l'amène dans les ténèbres. E se ele ficar cansado, Et s'il est começa a lhe fatigué, on bater, va commencer à le frapper, de lhe atormentar, de lhe de ofender. le tourmenter, de l'injurier. É assim. C'est ainsi. Por quê? Pourquoi Nós, nous, andando nesse mundo aqui, marchant dans ce monde, não estamos ligados com as coisas dessa vida. Aqui. nous ne sommes pas liés avec les choses de cette vie. Não estamos na terra. Nous ne sommes pas sur la As terre. nossas vidas Nos vies estão escondidas sont cachées em Deus, en Dieu, em Cristo. en Christ. Que ama o mundo, Et celui qui aime le as coisas do monde mundo, et les choses du a monde, luz de Deus la lumière de Dieu não está nele. n'est pas en lui. E matamos vida. Est-ce que vous m'entendez? Nós não andamos nas coisas da terra aqui. Nous ne marchons pas dans les choses de la terre ici. Agora, depois dela ser no corpo dela, Mais après qu'elle était sortie de son corps, Deus não lhe levou para lhe mostrar Dieu a ne l'a pas Agostinho amené Neto, pour le montrer à Agustin Neto. não lhe mostrou a casa do pai dela. Ne l'a pas montré la maison de son père. Deus lhe tirou dali, Dieu l'a pris de là, lhe levou no tabernáculo. l'a amené au tabernacle. Isso é para te dizer Ça c'est pour te que dire nesta vida que aqui, dans cette vie, o lugar mais importante para você le lieu le plus important pour toi, é aqui. c'est ici. Você pode construir a tua casa, compra uma Tu casa peux no Quilamba, não sei Bâtir ta aonde. maison, tu vas acheter ta maison, je Não ne sais tem pas nenhum où. problema. Il n'y a pas de problème. Mas o lugar mais importante Mais da le terra lieu le plus important sur Para la terre, ti. pour toi, é aqui. c'est ici. Porque aqui, Parce que c'est ici, aonde que você recebe a vida eterna, là où tu reçois la vie éternelle. tudo
Tudo vai passar. Tout va passer. Tudo vai desaparecer. Tout va disparaître. Mas a vida eterna Mais la vie permanece. éternelle demeure. No outro vídeo, Et dans notre vidéo, que eu não consegui colocar por causa do tempo, que Que ela je ne deu, peux que pas- ela testemunhou na igreja, qu'elle a témoigné à l'église, ela disse assim, elle a dit quando eles chegaram ali, que quand ils sont arrivés você là-bas, notou que a luz ele levou onde que estava a foto de Branham? et tu as vu que la lumière l'a amené là où était la photo de Frère Branham. Ah? Essa foto é sagrada. Ces photos est sacrée. Vou chamar aquilo a santa foto. Je vais appeler cela la sainte photo. Sim. Oui, É a santa foto. et c'est la sainte photo. Bom, vai me perdoar. Vous allez me pardonner. E naquele outro vídeo ela disse assim, Et dans une autre vidéo, elle a dit comme ça. quando a luz lhe levou até aqui, Quand la lumière l'a amené jusqu'ici, a luz lhe falou, aquela voz lhe falou, cette voix-là l'a dit, disse, Sara, elle a dit, Sarah, tudo que vos pregava aqui tout ce qu'on vous prêchait ici, é a verdade. c'est la vérité. Se você rejeitasse que te pregava aqui, Si tu allais rejeter ce qu'on vous prêchait ici, onde que você estaria agora? où serais-tu dans ces moments? Agora onde que você estaria? Dans ces moments, où serais-tu? E dali, Et à partir de là, quando saíram dali, quand ils sont sortis de là, tomaram aquele caminho. ils ont pris ce chemin-là. Naquele outro vídeo ela disse Dans une autre vidéo, elle a dit, que ela viu o mundo quando estava viajando com aquela luz ali. elle a vu un monde quand elle voyage avec ces Disse, lumières-là. é um mundo horrível. Elle a dit que c'est un monde horrible. Quando disse que ela fizeram aquela viagem, Elle dit quand ils ont fait ce voyage, disse que você não pode ir lá sozinho. elle dit que tu ne peux pas aller là-bas seul. É isso, o vale da sombra da morte. C'est ça la vallée de l'ombre et de la mort. Ela disse que é onde que Branham disse que É você de pode que- gritar papá, C'est papá là não où que está lá, Frère Branham dit que mamãe não está tu lá. peux écrire papa n'est pas là, Agora os maman n'est pecadores pas là. quando chegam ali, Alors quand les pécheurs arrivent é um là-bas, mundo tão endemoniado, c'est un monde tellement possédé, você não vai poder tu atravessar. ne pourras pas Os traverser. demônios te apanham. Le démon te É rattrape. como você vê quando você deitar alguma coisa no mar, C'est comme quand tu jettes quelque chose à la mer, anda aquilo chegar no fundo, avant que cela arrive au os fond. peixes vão pegar aquilo já. Le poisson va déjà prendre Se cela. atirar aqui no ar, Et si vous as jetez aves ça vão dans pegar les aquilo airs, já. les oiseaux vont déjà prendre São cela. demônios. Ce sont les démons. Pega gente, Ils prennent te les levam gens, no lugar de ils tormento. t'amènent dans le lieu de É tourmente. mundo de grito, C'est un monde de de cris, pesadelo. de cauchemars. É terrível. Et c'est É terrible. isso que estou a vos falar. C'est ce que je vous parle. É a realidade da nossa vida. C'est la réalité de notre vie. Como eu estou aqui, Comme je suis ici, alguém experimentando falar agora, il agora y a mesmo em algum quelqu'un qui est en train lugar. d'expérimenter ce que je vous parle E maintenant. amanhã será você, Et demain, ça sera toi. amanhã será eu. Demain sera moi. Quando chegar no outro lado, Quand ils sont arrivés de l'autre côté, na margem do rio, et au bord de la mer, ela disse, elle a dit, a coisa que ela não falou aqui, elle a des choses qu'elle n'a pas dit ici. ela disse, Deus lhe mostrou toda a vida dela. Elle dit que Dieu l'a montré toute sa vie. Até quando ela tinha 14 anos, Même quand elle avait 14 ans, ela tinha duvidado da mensagem do irmão Branham. elle avait douté du message du Frère Branham. Mas até aquela dúvida ali, Et même cette doute-là, que aconteceu muitos anos atrás, quando ela tinha qui était 14 arrivée anos, beaucoup des années passées quand elle avait 14 ans, apareceu lá. c'est là est apparu là-bas. O irmão Branham disse que cada pensamento, Frère Branham dit que chaque pensée, cada palavra, chaque parole, cada acto chaque acte, aparece lá. cela apparaît là-bas. E uma coisa também que notei, Et une chose aussi que j'ai remarqué, todo mundo que vai para lá tout le monde qui va là-bas, sempre promete a Deus, il promet toujours à Dieu, ele quer voltar aqui il veut retourner ici para viver melhor. pour vivre. E le todos bien qu'il prometem pourra. sempre a Deus, Et tous ils promettent à Dieu, se tu me levar de volta lá, si tu me ramènes là-bas, vou fazer o melhor. je ferai le mieux. Como eu estou falando com você aqui, Comme je suis en train de parler avec é vous ici, alguém que morreu em algum lugar, il y a quelqu'un qui est mort quelque que part, está gritando desde agora, eu estou falando com qui você. est en train de crier à Dieu maintenant que je parle avec Essas vous. palavras, Senhor, se tu me deixar Seigneur, me deixar voltar na terra. Si tu me laisses retourner Vou sur la fazer terre, melhor. je vais faire le mieux. Agora, nós que estamos na terra, Maintenant, nous qui sommes sur la terre, somos privilegiados. nous sommes les privilégiés. Vamos esperar morrer. Nous n'allons pas attendre de mourir. Podemos tomar a decisão de fazer o On melhor. pourrait prendre la décision de faire le mieux. Agora, atravessar o Jordão. Maintenant, traverser le Jourdain. Vou ler o profeta na pregação, acusar do pecado. Et je vais lire le prophète dans la prédication, la cruauté du péché. Aproxima, irmão. Approche-toi, frère. Isto apenas serve para mostrar o mal Cela sert seulement pour montrer le mal desta vida mortal. de cette vie mortelle. Disse, não é? Elle dit, n'est-ce pas?
Se ela estava em Cristo Jesus, Si elle était en Christ Jésus, uma irmã que tinha morrido lá, une sœur qui était morte là-bas, se ela estava em Cristo si Jesus, elle était en Christ Jésus, ela está bem melhor esta noite. elle est très bien dans cette nuit. E Branham falava, C'est Branham qui est en train de parler. isso a irmã falava que ela foi melhor lá. Et c'est ce que la sœur a dit, qu'elle était mieux là-bas. Branham está dizendo que ela está bem melhor esta noite Frère Branham dit qu'elle est très bien dans cette nuit, do que qualquer pessoa que se encontra neste edifício. que quiconque se trouve ici dans ces bâtiments. Ela, dia quando foi na casa do mais velho Gilberto, Un jour, quand je suis allé à la maison de frère Gilberto, ela tem uma filha irmã, o nome dela é il a une fille, la sœur Glória. Gloria. Foi uma amiga íntima da minha filha. Elle était Hilda. une amie intime de ma sœur et de ma fille Quando Hilda. cheguei ali, olhei para a Glória. Quand je suis arrivé là-bas, je regardais vers Ela tinha Gloria acabado de nascer, estava com um bebê. et il venait d'enfanter, elle était avec un bébé. Aquilo me deixou muito triste. Et cela m'a rendu triste. Eu falei, se ela estivesse aqui, Je disais, s'il était ici, ela teria o bebê também no colo dela assim. et peut avoir aussi un bébé sur son sein comme Comecei toi. a pensar na vida, fiquei muito triste. Je commençais à passer à dire, Quem que se j'étais lembra tellement disso? triste. Fale no púlpito, quem lembra? Qui se souvient de cela? Que Deus te abençoe. Que Dieu bénisse. Naquela hora exata, Dans ce moment-là exact, alguma coisa me falou. quelque chose m'a parlé. Ela me disse, Elle m'a dit, ela está numa condição muito de longe melhor elle dit que c'est mieux. do que ela. Quem? Ela vai me apontar a glória. Il m'a pointé gloire. Disse, ela agora está na condição Elle melhor do que elle est dans ela. une condition qui est mieux que Gloria. Aquilo consola meu Et coração. cela consolait mon cœur. Creio que lá é melhor do que aqui. Je crois que là, c'est mieux qu'ici. Ela acabou de passar pelo. Escuta uma Brana. Écoutez, Frère Está Branham. falando acerca daquele irmão que tinha morrido lá. Il est en train de parler de cette sœur-là qui était morte là-bas. Ela acabou de passar pelo vale da sombra da morte, Elle vient de passer par la vallée de l'ombre et de la mort, que todos os mortais que tous les mortels têm que atravessar. doivent traverser. E dia, Et un jour, você e eu toi et moi, teremos que trilhar nous allons marcher esse caminho sur ce chemin também. aussi. Mas não teremos que atravessar o Jordão sozinho. Mais on ne devrait pas traverser le Jourdain seul. É isso. Oui, c'est ça. Não quero atravessar o Jordão sozinho. Je ne vais pas traverser le Jourdain seul. Pois Ele é o nosso Salvador. Car il est Então, notre sauveur. na pregação Hebreu capítulo 6, De la prédication Hébreu chapitre 6. segunda parte, Et deuxième partie, parágrafo 221, paragraphe 221. em francês é 448, En français, c'est 448. ou a voz de Deus 448. Ou la voix de Dieu 448. Exatamente como tomar pequeno conta-gota aqui, Et exactement qu'on peut prendre une petite goutte ici de pequeno colírio et d'un petit e enchê-lo de tinta preta et de les remplir avec la peinture e noire segurá-lo sobre uma bacia de uma substância branca et la saisir sur une bassin de la substance qui est e blanche pingar aquilo ali. et faire goûter cela là-bas. Então, simplesmente tentar achar aquilo outra vez. Et simplement tenter de trouver cela une autre fois. Isso se torna branco. Et cela se devient blanc. A tinta se torna branca. La peinture se devient blanc. É assim com os seus pecados confessados. C'est ainsi avec tes péchés confessés. Temos que aprender a confessar nos pecados. Nous devons apprendre à confesser nos péchés. Se você fez uma coisa errada, Si tu as fait une chose qui est mauvaise, não deixa aquilo passar. ne laissez pas cela passer. Tu pode pensar aquilo passou. Tu peux penser que cela est passé. Vai te esperar lá. Cela va t'attendre là-bas. Confessa aquilo. Confessez cela. Vamos dizer, se você pegar uma tinta, Fibre a dit que elle a dit que si vous prenez colocar naquele une peinture, que diz assim, colocar aquilo naquela substância ali que vous naquele mettez dans cette substance-là, colírio, aquele colírio, não sei o que, chama-se pequeno gota assim, aquele produto ali que as ces mulheres produits-là, usam, chama-se que aquilo ali para que tira as tintas. Você pega uma corda de tinta, coloca aquilo naquele líquido ali, vous mettez dans cette dissolvant-là, aquilo desaparece. cela va disparaître. Se torna a tinta vira-se toda branca. C'est la peinture devient blanc. Diz, é assim quando os pecados são confessados. Il dit c'est ainsi quand les péchés sont Se confessés. você está em Cristo, Et si tu es en Christ, entre você e Deus, entre toi avec Dieu, há uma bacia cheia il y a un bassin dessa rempli, substância branca rempli de cette substance qui est blanc. e os seus pecados Et tes péchés se tornam justificados se deviennent justifiés por causa do sacrifício justo à cause du sacrifice juste que está ali te esperando. qui est là t'attendant. E quando eu chegar ao rio, E fim do dia, Quand je vais arriver à la rivière à la fin du jour, quando você comigo chegarmos naquele rio ao fim do dia, quand toi avec moi nous allons arriver à la fin de cette nos últimos e os últimos ventos de tristeza tiver soprado, et que les derniers vents de la tristesse vont être là en train de souffler. aquelas dores que a gente sente no hospital, Les douleurs là que nous sentons dans les aquilo hôpitaux, vai soprar pela última et vez. cela va souffler pour la dernière fois. Há pensamento que me consola Il y a une pensée qui me console e faz meu coração feliz.
diz: Et cela rend mon cœur errant. eu não terei que atravessar o Jordão sozinho. Je ne devrais pas traverser les Jourdains seul. Esta é uma boa coisa. Et celle-ci, c'est une bonne chose. Esta é uma boa coisa. Et c'est une bonne chose. Eu não terei que atravessá-lo sozinho. Je ne vais pas traverser cela seul. Deste dia, Et un de ces jours, desceremos até o fim do caminho nous descendrons jusqu'à la fin du chemin. e o sol se recusará a brilhar. Et le soleil va refuser de se briller. Então Deus te chamará. Alors Dieu, il appellera. Sempre Hebreus capítulo 6, terceira parte. Toujours Hébreux chapitre 6, troisième partie. 150. 150. Oh eterno Deus. Ô éternel Dieu, Aqueles hoje ceux aujourd'hui, e cada pessoa que esteja aqui, chaque personne qui soit ici, que não está debaixo do sangue, qui n'est pas sous le sang, que as suas almas nunca foram convertidas, que ces âmes n'ont jamais été converties, que isso possa acontecer neste instante. que cela puisse arriver dans cet instant. Senhor, Seigneur, tu operas o mistério, et toi qui opères les mystères, tu operas o mistério, tu opères les mystères, são todos teus, et ils sont tous siens. estão entregues a ti. Ils sont donnés à toi. Eu oro para que tu lhes dê isso, Je prie pour que tu les donnes cela, a vida eterna. la vie éternelle. Que dia, Qu'un jour, lá, là, quando ele receber a vida eterna, et quand on parle de la vie quando ele receber éternelle, a vida eterna, quand ils vont recevoir la vie éternelle, e dia lá, et un jour là, na outra margem, de l'autre bord, ouviram? est-ce que vous avez écouté? Na outra margem, Dans un autre bord, enquanto que atravessar o vale, quand un va traverser la vallée, enquanto atravessar o vale, pendant qu'un va traverser la vallée, vamos atravessar o nous vale, allons traverser la vallée, que possamos nos encontrar ali, que nous puissions nous rencontrer là-bas. onde eles nunca mais dirão adeus. Là, ils ne diront plus jamais adieu. E dia Un jour, chegaremos até o rio, nous arriverons jusqu'à la rivière, no final do tempo, à la fin du temps. quando os últimos pensamentos de tristeza se dissiparem. Quand les dernières pensées de la tristesse vont se révéler, Haverá alguém esperando il y aura quelqu'un attendant que nos mostrará o caminho. qui nous montrera le chemin. Estão a ouvir? Vous attendez? Haverá alguém esperando Il y aura quelqu'un attendant que nos mostrará o caminho. qui nous montrera le chemin. Bem, Bien. eu não terei que atravessar o Jordão Je sozinho. ne devrais pas traverser les jours d'un seul. Haverá alguém Il y aura quelqu'un esperando et attendant que me mostrará o caminho. qui me montrera le chemin. Você tem já ter aquela pessoa aqui. Vous avez déjà cette personne-là ici. Tem que ter aquela pessoa aqui. Oui, doit-il y avoir cette personne-là ici? Então, Alors, se aqui tem alguém si ici il y a quelqu'un que se questiona ainda, et qui se demande encore, esse não é o tempo de se questionar. et ça ce n'est pas le temps de se questionner. É o tempo de ter a certeza. C'est le temps d'être sûr. Nessa viagem, Dans ce voyage, o pastor dela não estava, et son pasteur n'était pas. não a irmã estava, Aucun frère n'était là. não o pai estava, Aucun père était là. não a mamãe estava, Aucune maman était là. não o marido estava, Aucun mari était là. não a esposa estava, Aucune épouse était là. não o filho estava lá, Aucun enfant était là. não tinha ninguém. Il n'y avait personne. Ela teve que atravessar uma eternidade sozinha. Elle devait traverser une éternité seule. Há momento, Et il y nós a des fois, procuramos agradar as pessoas, nous cherchons de plaire les gens, fazer coisa para agradar alguém. de faire les choses pour plaire quelqu'un. Se meu pai não quiser que eu ficasse na fé, Et si mon père ne veut pas que je sois dans la vou foi, me separar com meu pai. je vais me séparer avec mon père. Tudo que se põe na tua vida, irmão, Tout ce qui s'oppose à ta vie, que frère, pode te afastar deste caminho aqui, qui peut t'éloigner de ce chemin, põe aquilo de lado. mettez cela de côté. Agora, aprenda Maintenant, apprenez de praticar o que as escrituras dizem. de pratiquer ce que les Écritures parlent. Que teu ouvido Que celui qui a des oreilles, ouça. qu'il entende. Quer dizer, nós temos que prestar C'est-à-dire que atenção. de prêter attention Quando está a ler, quando está a ler a sua Bíblia, quand tu es en train de lire ta Bible. está a ler um verso da Bíblia Tu aqui, es en train de lire un verset de la Bible. leia aquilo como se fosse a última vez para te Lisez ler aqui cela na tua vida. comme cela c'était votre dernière fois de lire cela Cada dans votre vie. frase que você Chaque encontra na phrase que Bíblia, tu vas trouver dans la Bible, cada palavra que você lê na Bíblia, chaque parole que tu lis dans la Bible, toma aquilo exatamente ao seu devido valor. prenez cela exactement à son valeur. Cada palavrinha que o irmão Branham falou, Chaque petite parole que fait Branham a dit, cada coisa que você está ouvindo nas fitas, chaque chose que vous écoutez dans les bandes, que você lê nas brochuras, que vous lisez dans la brochure, toma aquilo ao seu próprio valor. prenez cela à sa valeur. Aquilo vai te dar, Cela va te donner, vai te ajudar algum dia. cela va t'aider un jour. A nossa vida nessa terra aqui Notre vie dans cette terre, é vaidade, c'est vanité, de vaidade. vanité de vanité.
Estava a orar com esse jovem, esse meu amigo Joãozinho. J'étais là avec mon ami Jeanzinho. Estava com ele a orar na mata ali. Ontem. J'étais là avec lui, priant dans la forêt avec lui. Vimos uma casca, né? Nous avons vu là-bas la peau De bicho, né? Bicho que tem. qui était, Tipo uma foi daquele bicho mesmo, aquela formiga bem cette grande. fourmi-là qui était grand. Ele se transformou. Il s'est transformé. Você entende isso, né? Vous comprenez cela? Saiu no corpo dele, Il est sorti de son corps. deixou aquela casca ali Il a laissé cette peau-là na árvore. dans l'arbre. Eu te disse que. Qu'est-ce que je t'ai dit? Depois eu te disse que. Quando eu preguei aquilo, eu te disse que. Quand j'ai pris cette livre, Você esqueceu. tu as oublié. Peguei aquilo, filho, falei, meu filho. J'ai pris cela comme ça, dit mon fils. Tá vendo essa casca aqui? Tu vois, cette peau, É esse o corpo que você tem. c'est ce corps-là que tu as. É a casca. C'est la peau. Mas se preocupamos tanto por essa casca aqui. Mais nous nous préoccupons beaucoup avec cette peau. Vocês notaram? Vous avez vu? Ele deixou aquilo lá. Elle a laissé celle là-bas. Não estava se lembrando se aquilo que vocês Elle ne se tinham. souvenait pas si cela Não c'est. foi mais importante. Et ça n'était pas important encore. Que aquilo seja feia, Que cela soit bonita, mauvais, seja belle, branca, que ce soit preta, blanche, noire, que aquilo seja que educado, ce soit éduqué, ou iletrado, não ou sei o illettré, quê. je ne sais Não pas quoi. servia mais em nada. Ça ne tá vendo? servait plus Nada, à rien. irmão, nada. tu vois rien, frère. Que ela tenha vestido aquilo, não sei como. Si elle était bien de ça, je ne Que sais pas você tenha comment. posto aquilo no carro que custa 100, Que tu habites dans une 100 voiture milhões de dólares. Qui coûte 100 millions de dollars. Que você tenha lhe comprado uma casa de não sei de quantos Que tu l'as milhões de acheté, je ne dólares. sais pas de combien de millions de dollars. Não significa nada. Cela ne É signifie uma rien. casca, irmão. C'est la peau. Mas o homem interior, Mais l'homme intérieur, o homem. l'homme. Você notou que ela falava no meu coração? Tu as vu qu'elle parlait que dans mon Senti cœur. no meu coração. Quer dizer, ela tem mais um coração lá. Je te dis qu'elle avait encore un cœur là-bas. Tem mais braço lá. Elle avait encore un bras Tem là-bas. mais olho lá. Elle avait encore des yeux là-bas. E você notará que quando a gente Vous atravessava o avez vu rio, que quand les gens traversaient la rivière, chega no meio do rio, ils arrivent au milieu de la que rivière, eles davam outro corpo. on les donnait notre corps. Os irmãos que pregam, Le frère qui prêche, que a tua teofania está em qui você, est à théophanie en toi, são mentirosos. ils sont des menteurs. Os irmãos que pregam os mortos já ressuscitaram, Le frère qui prêche que les morts sont déjà ressuscités, são mentirosos. ils sont des menteurs. Eles estão além do rio. Ils sont au-delà de la rivière. Veja, irmão. Voyez-vous, frère? Veja. Voyez-vous? Vamos lhe chamar então de quê? Nous allons les appeler à quoi? Não são falsos profetas? Ils sont des faux prophètes. São falsos profetas? Ils sont des faux prophètes. Estão pregando mentiras às Ils sont en pessoas. train de prêcher des mensonges aux gens. E mais vou dizer a verdade. Frère, je vous dis la Nenhum vérité. deles já ressuscitou. Aucun d'eux n'a déjà Mas ressuscité. desse dia, Mais de ces jours, ele vai apertar apenas botão. on va se appuyer sur un Todo bouton. aquele montão que ela viu além do rio ali, Tous ces multitudes qui avaient au-delà de la rivière, vão vir. ils viendront. Eles são reais. Ils sont réels. Reais. Réels. Vão sair aqui. Ils sortiront ici. Iremos junto com ele na glória. Nous irons ensemble avec elle à la gloire. Vamos colocar de pé. Nous allons nous tenir debout. Esta mensagem é a verdade, irmão. Et ces messages, c'est la vérité, frère. Põe a tua vida em ordem. Mets ta vie en ordre. Toca para mim, eu sei que foi o sangue. Dieu pour moi. Je Faça sais do que teu, c'était le sang. da tua cadeira o seu altar. Et fais de ton chaise votre hôtel. Olha na tua vida. Regarde ta vie. Tua condição espiritual como é que está. Regarde la condition spirituelle de cela. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Toma a tua decisão. Et prends ta décision. Diga, Senhor, se tu me der a vida, Dis Seigneur, si tu me donnes la vie, quero te servir melhor. je vais te servir mieux. Se a tua vida aqui não reflete a verdade, Et si votre vie ici, cela ne reflète pas la se vérité, a tua vida na terra não reflete o evangelho, et si votre vie sur la terre ne reflète pas l'évangile, se a tua marcha de cada dia não reflete o evangelho, si votre marche sur la terre ne reflète pas l'évangile, eu teria medo que você morresse, je répète que tu puisses mourir se encontrasse nas trevas. et que tu puisses te trouver dans les ténèbres. Teria medo, irmão. Je l'appelle. Se você uma vez duvidou da palavra, Si une fois tu as douté la parole, diga, Senhor, perdoa-me. dis Seigneur, pardonne-moi.
à Dieu. Seja sincero. Sois sincère Seja sincero. et sois sincère. Pode ser a tua última chance. Peut-être c'est votre dernière chance. Pode ser a tua chance hoje. Peut-être c'est ta chance aujourd'hui. Segura isso. Tiens cela. Não sai como você entrou. Ne sortez pas de la manière comme vous êtes entré. Diga, Senhor, transforma-me. Dis, Seigneur, transforme-moi Coloca a tua luz em mim, Senhor. et mets ta lumière en moi. Coloca a tua luz em mim, Senhor. Mets ta lumière en moi, Seigneur. Quando chegar no fim da minha jornada, Quand j'arriverai à la fin de ma marche, quero ter uma experiência como essa irmã. je vais avoir une expérience comme les sœurs-là. Não quero atravessar o Jordão Je sozinho. ne vais Senhor. pas traverser les Jourdains seul. Não quero atravessar o vale da sombra da morte sozinho. Je ne vais pas traverser la vallée de l'ombre de la mort seul. Pai Celestial, tenha misericórdia de mim. Père Céleste, aie pitié de moi. Não tenho uma boa vida. Je n'ai pas une bonne vie. Tenho uma vida impura, Senhor. J'ai une vie impure, Seigneur. Purifica-me. Purifie-moi. Limpa-me, Senhor. Nettoie-moi. Tira a minha incredulidade. Ôte-moi l'incrédulité. Nunca me deixa deixar a tua palavra. Ne me laisse jamais quitter ta parole. Nunca me deixa levar uma vida do mundo. Ne me laisse jamais mener une vie du monde. E você vai continuar suplicando, Et tu vas orando a continuer à Deus. supplier, priant. Ele vai te responder. Et il va te répondre.
Eu sou peregrino e estranho, errante no mundo vulgar. No meu caminho a cidade, Quando o povo santo entra, eu sou peregrino e estranho, errante no mundo vulgar. No meu caminho a cidade, quando o povo santo entrou. Quando o povo santo entrar, santo entrar. Quando o povo santo entrar, Senhor, eu quero ser contado. Sim, quando o povo santo entrar. Sim, quando o povo santo entrar. Quando o povo santo entrar, Senhor, eu quero ser contado. Quando o povo santo entrar. Enquanto que a gente que se confia em Deus entra naquela cidade, Pendant que les gens qui se confient à Dieu, ils entrent dans ces cités-là, ele tem corpo transformados. ils ont des corps transformés. Os pecadores morrem Les pécheurs meurent com o mesmo corpo que ele tinha. avec le même corps qu'ils avaient. Ele não pode ter outro corpo. Ils ne peuvent pas avoir un autre corps. Ele entra naquele corpo ali, Ils entrent dans ces corps-là, vai no lugar escuro. ils vont dans les lieux obscurs. Gostaria que cada Et pour montrer que chacun, je je souhaiterais que chacun repita a oração do profeta. puisse répéter la prière du prophète. Vamos todos repetir essa oração. Nous allons tous répéter cette prière. Vamos fazer aquilo em português. Nous allons faire cela en portugais. Senhor Jesus, eu desejo te conhecer agora. Toma minha mão, precioso Senhor. Guia-me adiante. Deixa-me permanecer. Deixa-me permanecer aqui, Senhor. Contra tudo que é considerado errado. Tudo que se pareça errado. Não me importa o que alguém diga. Deixa-me permanecer, Senhor. Quando eu tenha feito tudo que eu possa fazer, ajuda-me a permanecer. Segura minha mão. Leva-me através disso, Senhor. Faz algo. Deixa-me permanecer. Quando aquelas coisas vierem, os tesouros deste mundo e toda a sua pompa e a sua glória, cega os meus olhos para isto. Deixa-me somente ver aquele que morou para mim. Se isto custar cada amigo que eu tiver, se isto custar tudo que eu tenha, se isso não significa nada,
eu rendo isto tudo no altar. Isso mesmo. Deixa-me permanecer leal. E algum dia, quando a respiração estiver a soprar contra a minha face, e eu conhecer que o meu coração tem ido, os meus dias estiveram consumados, e o meu tempo estiver terminado, e o meu cartão foi tirado do porta-cartões, eu não desejo cruzar o Jordão sozinho. Tu estarás ali, Senhor. Sim. Quando eu ver as trevas, Ele estará ali me esperando por mim. E eu não terei que cruzar o Jordão sozinho. Se eu permanecer por Ele agora, Ele permanecerá por mim então. E eu viverei para aquele que morreu por mim. Quão feliz então será a minha vida. É dessa maneira que eu desejo permanecer. Senhor Jesus, agora vou orar. Maintenant, je vais prier. Ajuda-me, Senhor, Aide-moi, Seigneur, de pregar essa mensagem de prêcher ces messages sem compromisso. sans compromis. Senhor, ajuda-me Seigneur, aide-moi de levar a gente a Cristo. d'amener les gens en Christ. Ajuda-me, Senhor, Aide-moi, Seigneur, de não ser hipócrita. de ne pas être hypocrite. Ajuda-me de não ser egoísta, Senhor. Aide-moi de ne pas être égoïste, Seigneur. Coloca no meu coração Mets dans mon cœur o amor para teus filhos. l'amour envers tes enfants. Que eu amo a eles, Senhor. Que je puisse t'aimer, Seigneur. Se eu posso os amar, Et si je peux les aimer, eu farei uma coisa para eles. je ferai une chose pour eux. Não deixa nada na minha vida vir. Ne laisse rien dans ma vie Um venir. sentimento, alguma coisa do gênero Et sensiblement quelque chose semblable que me levaria, Senhor, qui m'amènerait, Seigneur, de fazer algo contrariamente na tua vontade. de faire quelque chose contraire à ta volonté. Posso essa igreja Et ça peut être que cette église permanecer fiel nessa mensagem. puisse demeurer fidèle dans ces messages. Como a luz falou naquela irmã, Comme la lumière a dit à ce soir-là, que o que este homem aqui te pregava nessa igreja é a verdade. que ce que cet homme te prêchait ici dans cette église, était Eu vrai. também gostaria, Senhor, Moi aussi, je souhaiterais que, Seigneur, tu me ajude a mim que tu m'aides à moi de pregar a mesma de verdade. prêcher la même vérité. Ajuda-nos, Senhor, Aide-nous, Seigneur, de permanecermos tão fiel nessa de mensagem. demeurer tellement fidèles dans ces Que messages vamos colocar fora da nossa vida que nous allons mettre dans notre vie tudo que é contrário nessa mensagem. tout ce qui est contraire avec ces messages. Tira em nós, Senhor, Ôte en nous, Seigneur, a mundanidade. la mondanité. Se nesse lugar há alguém Si dans ces lieux il y a que quelqu'un carrega as trevas nele, Senhor, qui porte les ténèbres en lui, tira Seigneur, aquilo nele, por favor. ôte cela en lui, Seigneur. Se tem alguém nesse lugar S'il y a quelqu'un dans ces que lieux ainda não encontrou este Cristo verdadeiro, qui n'a pas encore trouvé ce vrai Christ, faça-o encontrar o Cristo verdadeiro. fait qu'il puisse trouver le véritable Christ. Não queremos presumir nada. Nous ne voulons rien présumer. Queremos ser tão certo, queremos ter essa garantia absoluta Nous voulons avoir cette garantie que absolue nós também que nous aussi, carregamos aquela luz em nós. nous portons ces lumières-là, nous. Senhor, tu conheces tudo, Senhor. Seigneur, tu connais tout. Se aquela luz não se encontra em nós, Si ces lumières-là ne se trouvent pas en nous, tudo é possível contigo. tout est possible avec toi. Coloca aquilo em nós, Senhor. Mais c'est là nous, Seigneur. Em nome de Au nom Jesus. de Jésus, Nos tira da morte para a vida. enlève de la mort vers la vie. Nos tira das trevas para a luz. Enlève des ténèbres vers la lumière. Que todo cheiro de incredulidade Que desapareça toute em nós. décrété puisse disparaître de nous.
mas nos enche com o amor de Deus. Mais remplis-nous de l'amour de Dieu. O amor verdadeiro de Deus. Le véritable amour de Que Dieu é derramado nos corações dos homens qui a été versé dans les cœurs des hommes pelo Espírito Santo. par le Saint-Esprit. Aquela gente que a irmã viu lá no outro lado. Ces gens-là que la sœur a vu de l'autre côté, O caminho que eles seguiram. le chemin qu'ils ont suivi, Tu também nos leva no mesmo caminho, toi Senhor. aussi donne-nous le même chemin, Seigneur. Nos concede a mesma graça. Accorde la même grâce. O que eles fizeram para chegar até lá. Ce qu'ils ont fait pour arriver Tu jusque-là. também nos ajuda, Toi Senhor, aussi aide-nous, Seigneur, a fazer a mesma coisa. pour faire la même chose. Acima de tudo, Senhor, Et au-dessus de tout, Seigneur, que possamos nos amar uns com os que outros. nous puissions nous aimer les uns les autres. Que todo tipo de ódio, Que toutes sortes de la haine de desprezo, et de mépris, de raiz da de la amargura, racine de l'amertume, de incredulidade, de l'incrédulité, de inimizade, l'inimitié, de impureza, de l'impureté, de de la mundanidade mondanité, desapareça em nós. que cela puisse disparaître de nous. Se tem alguém que está amarrado com demônio S'il y a quelqu'un lié avec un que démon está a atormentar a alma dele, qui est en train de tourmenter son âme, pode ser nas cobiças, et c'est pas être des convoitises, pode ser no roubos, ça nos peut être des roubos, vols, pode ser nas ça peut mentiras, être dans les mensonges, pode ser nas ça peut masturbações, être dans les masturbations, pode ser na indiferença, peut être dans pode l'indifférence, ser na falta de oração. peut être dans la manque de O prière. espírito que atormenta uma alma, L'esprit qui tourmente une uma âme, alma que não tem a paz, une âme qui n'a pas la paix, uma alma que está une atormentada âme qui est tourmentée pelos prazeres do mundo. par le plaisir du monde. Senhor, liberta essa alma. Seigneur, délivre cette Senhor, âme. liberta-nos. Délivre-nous, Senhor, Seigneur. liberta-nos. Délivre-nous, Senhor, liberta-nos. Délivre-nous, Seigneur. Queremos ser libertos de tudo, Nous Senhor. voulons être délivrés de tout, E Seigneur. ficarmos apenas contigo. Et de t'aimer seulement avec toi. Senhor, ajuda-nos. Seigneur, aide-nous. Não queremos morrer Nous ne voulons pas mourir. para chegar lá. Pour arriver Te là-bas, suplicar de nos levar de volta na terra. te supplier de nous ramener sur la Para terre fazermos melhor. pour faire le mieux. Nós queremos fazer o melhor Nous agora, voulons faire Senhor. le mieux, Seigneur. Nos conceda a graça Accorde-nous la grâce de termos pensamentos que são justos. d'avoir des pensées qui sont justes, De termos ambições que são corretas. d'avoir des ambitions qui sont De correctes, termos palavras que são d'avoir des corretas. paroles qui sont correctes, De andar nos caminhos corretos. de marcher dans le chemin qui sont corrects. Queremos ser verdadeiros Nous cristãos. être des vrais chrétiens, Verdadeiro filho de des Deus. véritables fils de Que não Dieu, tem a temer de nada. qui n'aient pas la crainte d'une chose. Senhor, obrigado para William Je Maro les remercie Branham. pour William Aaron Branham. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Obrigado. Se não fosse essa mensagem, Senhor, Si n'était pas ces messages, Seigneur, a única riqueza que temos nesse mundo, l'unique richesse que nous avons dans ce monde, nesta vida, sur cette vie, esta mensagem. sur ces messages, Queremos te agradecer, nous Deus, voulons te remercier, Dieu, por ter enviado esse grande profeta. d'avoir envoyé ces grands prophètes. Queremos te agradecer Nous voulons te remercier para esse anjo do Senhor pour cet ange du que Seigneur nos visita aqui todos os dias. qui nous visite ici tous les jours. Queremos te agradecer Nous voulons te remercier por essa unção que nos pour cette transforma. onction qui nous transforme. Queremos te Nous agradecer voulons te remercier para tudo que temos aprendido de ti. pour tout ce que nous avons appris de toi. Queremos te agradecer Nous voulons te para remercier cada irmão, pour chaque frère, para cada irmã pour chaque sœur que nos pregou a palavra, qui nous a prêché que la cantou parole, hino para qui a nós, chanté une chanson, que nos edificou, qui nous a que édifiés, deu um qui a testemunho. donné témoignage. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Obrigado para a irmã Sara, Merci pour la sœur que tu Sarah levaste do outro lado que tu as mis de l'autre e lhe côté levar de volta et aqui tu l'as ramené para nos ici consolar. pour nous consoler. Abençoa a vida dela. Bénis sa vie, Abençoa o marido dela. bénis son mari. Senhor, ela não tem filho. Seigneur, elle n'a pas Nós d'enfant. queremos orar Nous voulons prier que por causa desse testemunho que nos ajudou, que à cause de ce témoignage qui nous a lhe aidés, dá filho. donne à elle des Queremos ouvir enfants. dizer Nous voulons écouter que a irmã Sara se engravidou, que la sœur Sarah que ela nasceu gêmeos. que elle a enfanté des jumeaux. Queremos ouvir Nous aquilo. voulons écouter cela. Abençoa a vida dela. Bénis sa vie. Senhor, obrigado por tudo. Seigneur, merci pour tout. Obrigado por nosso pastor. Merci pour notre pasteur. Obrigado para todos os irmãos. Merci pour tous les frères. Queremos voltar para nossas Le casas. retourne à notre maison. Volta conosco. Retourne avec Que o nous. diabo não venha roubar. Que le diable ne vienne pas Que voler. recebemos aqui. C'est que nous avons réussi Que não ici. venha colocar Tu incredulidade ne peux pas mettre para l'incrédulité duvidarmos dessas coisas. pour douter de ces Sabendo choses. que tudo é segundo a Sachant palavra. que tout est selon la parole. Abençoa-nos, Senhor. Bénis-nous, Seigneur. Abençoa dízimos de oferta. Bénis nos offrandes. Receba a honra e a glória para todas as Reçois coisas. l'honneur pour toutes les Em nome choses. do Senhor Au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Amém. Amen. Podemos aplaudir o Senhor. por Nous favor? pouvons acclamer le Seigneur. Amém. Amen. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. As coisas que vos prega aqui Les choses qu'on vous prêche ici,
Sabe a mesma coisa que se prega na França. Ce sont les mêmes choses qu'on prêche en France. É a mesma mensagem. Et c'est le même message. Abandona tudo na vida, Abandonne tout à la vie, mas não abandone essa mensagem. mais n'abandonnez pas ces messages. Eu te falo como teu irmão. Je te parle comme ton frère. Tudo que você está fazendo, Tout tudo ce que tu es en train de faire, tout, é em vão. c'est en vain. Ficar. Cela va rester ici. É vaidade de C'est vaidade. vanité de vanité. Eu vos digo a verdade. Je vous dis la vérité. A verdade. Oui, c'est la vérité. Não tem outra vida a não ser essa aqui. Il n'y a pas une autre vérité si n'est que celle-ci. Você quer me prometer de ficar com essa mensagem? Voulez-vous me promettre de rester ou de demeurer avec ces Alguém quer me messages? prometer de ficar com essa mensagem? Quelqu'un veut me promettre de rester avec ces messages? Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Ele te dá força Qu'il te donne la force de vencer o mal, de vaincre les de mal, vencer o pecado. de vaincre les péchés, Pouco importa as cobiças peu que importe le podem vir convoitise qui peut venir, do direito ao esquerdo. à droite ou à gauche. Esquece isso. Oubliez cela. O sexo não é nada. Le irmão. sexe n'est rien. Dinheiro não é nada. L'argent n'est rien. Vamos colocar essa coisa Nous allons fora. mettre ces choses dehors. Vamos olhar para Jesus Cristo. Nous allons regarder vers E Jésus-Christ. vamos avançar. Et nous allons Que avancer. Deus te abençoe ricamente. Que Dieu te bénisse richement. Quero cantar o hino. Je vais chanter une chanson. Esse Jesus temos que o amar. C'est Jésus, nous devons l'aimer. Essa mensagem. Ces messages. Ajuda-me, Senhor. Aide-moi, Seigneur. Quero ser crente. Je vais être croyant. Quero ser cristão Je verdadeiro. vais être un véritable croyant. Leva contigo o nome de Jesus. Porte avec toi le nom de Jésus. Leva tu contigo o nome. Vamos. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Salvador, este nome dá conforto. Sim, irmão Zola, vou precisar de ti no fim. Vou precisar de ti. J'aurais besoin de Nome toi. bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé. Se acabou, pode começar a sair. Acabou. Si c'est terminé, on peut commencer à sortir. Este nome leva sempre o parabéns que defender, ele a arma ao teu alcance. Quando mal te aparecer, sim, nome bom, doce a fé, doce a fé, esperança do porvir. aleluia, Nome bom, doce a fé, doce a fé. Acabou? Quando começar a sair, que Deus vos acompanhe, vos Que abençoe. Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Se a coração cedo por Jesus aceito, se tu terás o seu perdão, se nome bom. Algum de vocês aqui, doce a fé, muito de vocês aqui, Si c'est d'entre vous ici, vai experimentar a mesma coisa. on va expérimenter la même chose. Eu vos digo a Je verdade. vous dis la vérité. Você é um filho de Deus. Tu es un fils de Dieu. Você é o teu destino à eternidade. Ton destin, c'est l'éternité. Do porvir, santo, santo, nome adorável. em Jesus amado, Ser amado Deus, meu Senhor eterno. Amém. Amarás no céu, sim. Nome bom, doce a fé, doce a fé, esperança do povo. Aleluia, nome bom, doce a fé, doce a fé, esperança esperança do povo. Mais perto quero estar.